Então, nós vamos adentrar neste assunto, continuar falando sobre o que vínhamos abordando nesses dias atrás. Thelma, seja bem-vinda também. Olha só, nós estávamos falando sobre a questão da doença atacar o corpo físico, e aí nós falamos estamos abordando essa questão espiritual da doença e etc. O que eu quero deixar claro é o seguinte: nós não podemos espiritualizar essas coisas, sabe? Essa coisa de levar todas as doenças para esse lado espiritual. Nós sabemos e nós já vimos o seguinte: as enfermidades são decorrências do pecado. Pronto, a origem delas, lá no início, o pecado enfraqueceu o homem, trouxe a enfermidade. Agora, as doenças físicas, elas não podem ser resolvidas simplesmente repreendendo demônios, como muitas vezes as pessoas tentam fazer, né? Às vezes a pessoa está... Eu já vi gente expulsar o demônio da dor de cabeça, sério. Sai demônio da dor de cabeça, sai demônio da febre. É brincadeira isso. Não dá para a gente levar a sério essas coisas, não dá para levar a sério. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas situações que a gente vê. Por exemplo, nós sabemos que existem muitas situações que mudanças de hábitos pessoais já vão ser suficientes para alcançar resultados, né? Ou seja, alguém que leva uma vida em desordem, aí você fala, essa vida em desordem é consequência do pecado? É consequência do pecado, e que reflete no físico da pessoa. Alguém que vive... quantos boêmios nós conhecemos a história que morreram de tuberculose há anos atrás, quando a tuberculose não tinha, né, assim, aqueles tratamentos para ter cura. Nós tivemos cantores e, se eu não me engano, rapaz, me fugiu agora, eu acho que... Ai, gente, me fugiu o nome dele. Um compositor super famoso. Ele morreu cedo de tuberculose, mas vivia o quê? Vivia nos bares, na boemia, vivia, sabe, bebendo, fumando, sempre naquelas rodas pelas madrugadas. Ficou tuberculoso. Ele ficou tuberculoso, né? O tísico, como o pessoal falava, e veio a falecer. Então, quer dizer, uma vida desordenada traz a sua consequência às pessoas. Ou seja, aonde nós temos doentes por motivo de desnutrição, fome, falta de higiene, vai ser um absurdo a gente chegar para essas pessoas e ficar expulsando o demônio deles, né? E, ao contrário disso, a Bíblia diz em Tiago 2,16 o seguinte, olha o que a Bíblia diz: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo dardes o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Qual é o proveito disso? Não adianta, amados, eu chegar para uma pessoa que está doente por fome e orar por ele. Sério. Ô Senhor, né? Tira os sintomas aqui da fome que ele está sentindo. Querido, mais do que essa oração, o que ele precisa é de um prato de sopa. Mais do que qualquer outra coisa, ele precisa de alimento. Então, é isso que a Bíblia trata, que quando nós estivermos... É incoerente, amados, nós expulsarmos o demônio de alguém que está com frio. Né? Alguém está padecendo, morrendo de frio, doente, porque as pessoas ficam doentes. Aqui a gente sabe disso, né? Morrem de hipotermia, que é essa coisa toda por causa do frio. Então, as pessoas doentes de frio, eu ficar orando, expulsando o demônio do frio dele para curá-lo. Não, irmãos, eu tenho que dar um cobertor para ele. Ou seja, nós temos que aprender a resolver as coisas nesse sentido. E, olha, a gente tem alguns exemplos bíblicos sobre isso. Pessoas que, servindo ao Senhor, eles adoeceram mortalmente. Um caso desse é Epafrodito. Aí um bom nome, tá? Se você não teve o filho e vai ter ainda, né? Um filho, Epafrodito. Olha que bonitinho, Epafrodito. Nome muito chique. Eu gosto dos nomes na Bíblia, né? Que são tão bonitinhos para a gente pensar, né? Já pensou um netinho chamado Epafrodito? Misericórdia. Até uma aparece para rir nessa hora, olha lá. Mas olha só, a Bíblia fala
que Epafrodito chegou à beira da morte por causa da obra de Cristo. Por causa da obra de Cristo. E quando fala que ele chegou à beira da morte, ele ficou doente. Ele ficou doente. Vamos ler isso? Filipenses 2, versículos 25 a 30. Olha o que diz. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudades de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo enviarei, para que, quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Olha, ou seja, nós vemos aqui Epafrodito quase morrendo por causa da obra de Cristo. Ele ficou doente. E deixa eu falar, hoje nós temos também inúmeros obreiros, pastores, que sofrem estafa por motivo do trabalho excessivo que fazem. Nós temos muitos, irmãos, nós temos pastores que sofrem. Foi feita uma pesquisa recentemente que depois da profissão de médico, a profissão mais estressante que existe, vocês vão acreditar qual é? É a de pastor. Vocês acreditam numa coisa dessa? Depois da medicina, isso foi feito uma pesquisa onde as pessoas a profissão que mais estressa depois da medicina é o pastoreio. É o pastoreio. Por quê? Porque, não defendendo, por favor, não legislando em causa própria, mas é que o pastor ele se envolve em problemas dos outros. Hoje, por exemplo, eu ouvi desabafo de pessoas, eu ouvi problemas de pessoas, eu escrevi para ajudar algumas pessoas em problemas. Então, você absorve estes problemas, você lida com problemas. O pastor ele lida o tempo inteiro com o quê? Com problemas da alma, problemas que as pessoas têm. Dificilmente, sério, irmãos, você vai ver a pessoa procurando o pastor e falando assim, pastor, eu quero falar com você, preciso muito conversar com você. É o seguinte, olha, estou ganhando bem, está tudo maravilha, minha esposa está ótima, meus filhos estão divinos, meu emprego está 100%. Não, irmãos. Nessa hora, a única coisa que ele faz com o pastor é, pastor, está tudo jóia. Perfeito. Agora, quando entra a crise, quando entra o problema, aí vem. E aí nós temos o quê? Inúmeros pastores começam a sofrer de estafa, de estresse. Nós temos um grande número de pastores hoje em depressão. É verdade. Nós tivemos no Brasil, há um tempo atrás, agora nem está sendo tão noticiado, nós tivemos em um único ano 11 suicídios de pastores. 11 suicídios, isso conhecidos, isso que foram noticiados. Ou seja, é uma pressão muito grande. Então, nós temos aqui Epafrodito, que ele ficou doente por amor à obra de Deus. Não fala que ele se botou em perigo no sentido de que ele foi lutar, não. Ele ficou doente fisicamente por servir na obra de Deus, por dedicar-se à obra de Deus. Isso acontece muito. Então, irmãos, numa hora dessa, nós temos que entender que não é necessário expulsar demônio de um pastor desse ou de um servo como Epafrodito. O que tem que se fazer é o quê? É cuidar, é dar o descanso, é dar o refrigério, é dar aquilo que ele necessita para a sua recuperação. É isso que é preciso, né? E nós temos, irmãos, por exemplo, casos na Bíblia também de problemas físicos e químicos que é absolutamente natural orarmos pelos enfermos, né? Nós devemos entender que todas as enfermidades nós podemos orar por elas. As enfermidades, mesmo sendo físicas, por exemplo, uma dor de cabeça, é física? É física. Às vezes você passou o dia
você está sem dormir, se aconteceu alguma coisa, você está sentindo dor de cabeça, nós podemos orar para que Deus cure isso? Claro que podemos. Nós podemos orar por uma dor muscular, nós podemos orar. Claro que a gente pode orar por esses motivos também. Por quê? Porque as promessas de Deus não se restringem apenas a enfermidades da alma ou do espírito. Nós não só oramos pelas coisas emocionais, nós oramos também pelas coisas físicas. E, sendo físico, nós também, além de orarmos, podemos aplicar remédios, irmão. Sabe? Deixa eu contar uma experiência para vocês. Há anos atrás, eu fui conversar com um irmão e eu tenho asma alérgica. Eu uso aquela bombinha, né? Eu tenho asma alérgica. E o interessante é que eu fui conversar com uma pessoa e essa pessoa, ele não era crente, mas aí se converteu. E ele se converteu numa igreja dessa, assim, meio de movimento, sabe? Para você ter uma ideia, nessa igreja que ele se converteu lá em Vitória, para quem é de lá, talvez vai lembrar, lembro daquele cinema, o São Luís, Cine São Luís, ali perto do Parque Moscoso. Quem é antigo ali vai lembrar. Eles fizeram uma igreja naquele cinema, e aí eles colocavam as pessoas assim, ó, com o braço aberto, e botavam uma garrafa cheia de água na mão, na palma da mão de cada pessoa dessa. E aí a pessoa ficava equilibrando as garrafas de água, de vidro, uma garrafa de vidro, viu? Com a água ali, e começavam a orar. Irmãos, quanto tempo você vai aguentar ficar com a garrafa na mão, assim, com o braço aberto, em forma de cruz, segurando, equilibrando duas garrafas na palma da mão, cheia de água? Com o passar do tempo, a mão tremia e a garrafa caía. Quando a garrafa caía e quebrava, eles falavam que era o Espírito Santo derrubando e quebrando os espíritos de enfermidade. Estou falando, irmãos. Coisas que a gente... Isso aconteceu. Isso aconteceu. E o detalhe é que você pagava por garrafa quebrada, tá? No final, você... Estou falando sério. No final, você dava uma contribuição por cada garrafa quebrada, porque Deus estava te libertando de cada... Irmãos, cada absurdo. E aí essa pessoa, esse irmão se converteu nessa igreja, olha só. Aí eu vou conversar com ele. Eu chego para conversar com ele e ele usava óculos. Ele tinha óculos assim, sabe, aqueles óculos fundo de garrafa. E eu conhecia ele há muitos anos. Era um senhor, tinha idade para ser meu pai. Mas aí ele chegou para mim, e ele sabendo que eu tinha asma, ele chegou para mim sem o óculos e ficou bem assim, falando comigo assim. Pastor Elcio. E ele ia na frente e voltava assim. Ele olhava bem pertinho de mim e voltava. Pastor Elcio, eu quero dizer uma coisa para você. Eu falei, o que foi, meu irmão? Você não tem fé. Você não tem fé. E ele ia na frente e ficava assim, arregalando os olhos e vindo, arregalando os olhos e vindo. Você não tem fé. Por quê? Porque você não foi curado dessa sua enfermidade aí, porque você não é um homem de fé. Porque se você tivesse fé, Deus curava a sua doença. Eu, por exemplo, aí ele arregalava os olhos assim, eu agora não estou mais usando o meu óculos. Gente, ele não estava nem me enxergando. Ele não, sério, ele não estava me enxergando. Ele fazia assim para ver se focava em mim, assim, sabe? Porque eu ficava embaçado e vinha. Eu não estou usando nem o meu, eu olhando para a cara dele, eu falei assim, mas irmão, e ele, então, eu fui na igreja e o pastor falou que quem tem fé tem que jogar fora o óculos, eu joguei fora o meu óculos. E agora eu estou aqui, irmão, pela fé, né, crendo na cura. Ele estava crendo na cura ainda. Ou seja, eu fui acusado de não ter fé, fui acusado de ser incrédulo, fui acusado de tanta coisa. E ele falou que não podia se usar óculos nem nenhum tipo de remédio. Por quê? Porque isso é falta de fé. Aí eu fui mostrar para ele na Bíblia, né, a questão de que não é assim que as coisas acontecem, a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala sobre medicina, nós vamos ver aqui referências onde Deus recomendou remédios. Então, não é por aí. Não é por aí. Resumo da ópera, irmãos. Passados uns meses, ele teve que voltar a usar o óculos, porque ele, senão ele nem dirigia. Né? E eu, claro, eu não fui. Ele era um homem que tinha idade para ser meu pai, eu não fui lá jogar na cara dele, né? Tudo que ele falou. Eu simplesmente olhei para ele com misericórdia e amor. Mas a gente passa por esse tipo de situação. Há pessoas que ensinam que qualquer tipo de remédio é pecado.
que você usar remédio é falta de fé. Irmãos, isso não é verdade. Olha só o que aconteceu com Ezequias, em Isaías 38, versículo 21. Isaías dissera: aplique um emplasto de de figos no furúnculo e ele se recuperará. Ou seja, muitas doenças são facilmente aliviadas por meios naturais, né, irmãos? Tá com enjoo, tá com mal-estar no estômago, toma boldo. Resolve. Não é isso? Você toma um boldinho, quem já não tomou no Brasil, né? Aquele boldo amargo, ruim, mas que alivia, a gente alivia, não alivia? Quem sabe, né? A Liene não sabe o que é boldo, né, Liene? Não. Você é americano, Liene. Você fica na sua, você não sabe o que é um boldinho, nós sabemos, lá da nossa terra. É ruim, Liene, é ruim para dedéu. Agora, ajuda, cura. Né? Você está passando, está com mal-estar, está empazinado, está com dor, você toma um chá de boldo lá e a coisa resolve. Né? A gente usa muito no nosso país, um país tropical, um país de origem indígena, como é o nosso, nós usamos muito da medicina natural, muito dos chás, tudo isso é uma coisa indígena. É algo que a gente herdou e vem lá, né, da questão indígena que nós carregamos na nossa cultura. Então, nós sabemos o que é isso. Então, olha só, aqui Ezequias estava para morrer. Deus tinha falado para ele que ele ia morrer, ele orou, pediu para viver mais. Aí o que aconteceu? Isaías foi lá, Deus falou para Isaías dizer que ia dar mais anos de vida a ele. Isaías foi e falou, mas falou o seguinte: aplica então que uma pasta de figo nesse seu furúnculo e aí você vai ser curado. Então foi dado um remédio para fazer isso. E nós temos o apóstolo Paulo recomendando a Timóteo que tomasse o quê? Ao invés de água contaminada, um pouco de vinho. Ao invés de água contaminada. Por que água contaminada? Irmãos, vamos pensar numa coisa. No Brasil, vou falar de Brasil, tá? Vou falar do nosso contexto. No Brasil, em determinadas regiões, nós não temos saneamento básico, não é verdade? Nós temos águas que, se a gente bebe, a gente faz o quê? A gente passa mal. É verdade. Você toma alguns tipos de água no Brasil que você vai ficar com verme, você vai ter alguns problemas. Isso é uma realidade do nosso país. Se no nosso país, agora, no século XXI, a gente tem isso, imagina lá, há mais de 2000 anos atrás, no tempo de Timóteo. Imagina no tempo de Timóteo. Não tinha saneamento, não, irmãos. Não tinha água filtrada, não tinha nada disso. Então, nós temos que levar em conta o seguinte: não haviam muitos meios de esterilizar a água naquele tempo. E o vinho era uma boa opção no caso de que alguém tivesse o estômago fraco, que alguém tivesse um problema estomacal, que tomar o vinho, uma bebida fermentada, para quê? Para evitar a água contaminada. Em 1 Timóteo 5,23, Paulo fala assim: não continue a beber somente água. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Ou seja, Timóteo era um pastor que servia ao Senhor com muita dedicação, mas que ele tinha frequentes enfermidades. E isso não tirou a autoridade dele, não mudou quem ele era. Então, essa história de que crente não fica doente, que crente não pode estar doente, que crente não pode, sabe, essa teologia da prosperidade, essa teologia do positivismo, de que a gente não pode sofrer, isso não existe biblicamente, irmãos. Isso não existe biblicamente. Porque senão o crente não morria de enfermidade nenhuma. Então, essa é uma ideia totalmente antibíblica. Timóteo, a Bíblia fala, Paulo escrevendo a Timóteo: torna-te padrão dos fiéis, na pureza, na santidade, no exemplo. Ele era um jovem pastor, idade do evangelho. Paulo chama de filho amado. Paulo considerava um filho. E aí nós vemos, ele era com frequentes doenças. Então ele tomou vinho. Outra coisa, irmãos, algumas pessoas têm uma dificuldade em entender esse termo vinho na Bíblia. Amados, vinho quer dizer bebida fermentada, irmãos. É bebida fermentada, é alcoolizada sim. Sabe,
Eu já vi gente querer explicar para a gente, falar que a água que Jesus transformou em vinho, Jesus não transformou em vinho que tinha álcool. Então não era vinho, era suco de uva. Sabe, as pessoas têm uma ânsia de falar que não, Jesus não transformou a água em vinho, porque o vinho leva álcool. Queridos, era costume do judeu beber vinho. E o vinho, irmãos, não existe outra conexão para vinho, senão você falar. O que é vinho? Bebida fermentada. E a bebida fermentada quer dizer o quê? Alcoolizada. Então, irmãos, era normal. Se Paulo fala que na ceia em Coríntios, a pessoa ia tomar a ceia, ficava bêbado, está lá, está lá. A festa ágape, o pessoal ia para a ceia, porque na ceia, antigamente, não era um cálicezinho, e alguém toma suco de uva, né? Não era um cálicezinho que eles bebiam, não. Eles tinham a festa do amor, a celebração do amor, que é o amor ágape, o amor de comunhão. E aí eles comiam e bebiam. Aí Paulo fala, ô gente, por favor, se controla. Vocês estão indo celebrar o Senhor. Enche a cara lá na ceia do vinho e volta para casa embriagado. Aí não, hein? Aí está errado. Vocês entendem isso? Então, quer dizer, as pessoas bebiam aquilo, o vinho era algo alcoolizado. Então, a Timóteo foi recomendado, irmãos, não é tomar suco de uva, não. Foi recomendado que ele tomasse vinho, pelo problema que ele tinha no estômago. Por favor, não estou aqui fazendo apologia da bebida alcoólica, de maneira nenhuma. Não estou aqui dizendo que você deve beber ou não deve beber. Isso eu deixo a critério de cada um e a consciência de cada um e a liberdade de cada um em Cristo. Né? Que o Espírito Santo guie você naquilo que você acha que deva fazer. Não estou aqui para dizer faça ou deixe de fazer. O que eu estou dizendo é que, biblicamente, não vamos arranjar desculpa e fingir que essas coisas não existem na Bíblia. Irmãos, era bebida sim. Jesus transformou água em vinho. E eu vou dizer para você, um ótimo vinho. Um ótimo vinho. Não era um vinho qualquer, não. Era um vinho de primeira. Tanto que o provador lá falou, rapaz, guardou o melhor vinho para o final, né? E não era costume. Por quê? Você dava o melhor vinho no começo, e depois, quando o pessoal já estava meio bêbadozinho de tanto beber vinho, perdia o paladar, você dava o vinho ruim. Aí ficava tudo do mesmo tamanho. É isso que acontecia. Você dava primeiro o melhor, depois você dava o ruim, porque o pessoal já perdeu o paladar mesmo por beber demais. A festa de casamento judaico demorava uns 7 dias, e aí nós vemos esse resultado. Então, agora, quando o cara provou lá, ele falou assim, nossa, você guardou o melhor vinho para o final, ou seja, o sabor era muito melhor esse do que o outro. Então, irmãos, vamos só para compreender isso. Então, olha só, foi dado como remédio. Então, aqui a gente está matando, né, duas coisas que as pessoas colocam. Uma de não poder tomar remédio, alguns têm essas ideias, e outra sobre o vinho, mostrando para vocês que o vinho na Bíblia era vinho de verdade. Então, irmãos, olha só, é definitivamente antibíblico, guarda isso no seu coração, é definitivamente antibíblico essa ênfase dada atualmente ao exorcismo de doenças. Exorcismo de doenças. Como se todas as enfermidades fossem causadas por forças malignas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Ou seja, o ministério da cura divina não pode ser restringido à repreensão de espíritos malignos. Não pode ser restringido a isso. Ou seja, muita gente começa a fazer disso um dogma. O que é um dogma? O dogma é uma prática que se torna uma tradição. Sabe? As pessoas começam a fazer e aquilo se torna uma tradição. Então, a dogma quer dizer o seguinte, é algo que eu entendo como uma verdade absoluta e eu repito aquilo de uma forma natural e aquilo se torna corrente e presente na minha vida. E nós vemos muitas igrejas que repetem esse tipo de coisa como se realmente fosse um dogma. Sempre a mesma coisa. Como se cada doença fosse por causa de um demônio. Então, irmãos, se assim fosse, nós não poderíamos tomar remédios nenhum, e nem em médicos. E seria, então, irmãos, muito simples resolver essa questão. Por quê? Porque as pessoas, então,
seriam tratadas simplesmente repreendendo um espírito maligno e não precisando fazer tratamento. Por exemplo, alguém que luta com câncer, irmãos, o câncer é uma doença física. Células cancerígenas. Células cancerígenas. É uma questão, a gente vê, tem questões emocionais que podem causar, tem questões climáticas, a radiação não cria, não pode gerar o câncer. Nós temos essas situações. Existe a questão genética, já foi provado que existe uma questão genética de câncer. Pessoas que têm na família, um exemplo, é igual diabetes. Já perceberam isso? Sempre o médico pergunta se seu pai foi diabético, sua mãe foi diabética, por quê? É uma questão genética. Então, nós herdamos isso, nós temos essa... Olha o que o pecado fez com a gente? Fragilizou o homem por inteiro. Então, nós temos isso tudo. Agora, irmãos, eu não vou ficar expulsando o demônio de câncer de alguém. Não vou. Pelo amor de Deus, isso é cruel. Porque além da pessoa estar enferma, ela ainda vai sentir-se dominada por um espírito maligno. Não basta estar enfermo, ainda tem que estar sendo opressa por um espírito maligno. Pelo amor de Deus, não. Essa pessoa, ela tem que ser o quê? Tem que se orar pela cura dela? Claro que nós vamos orar pela cura dela. Mas temos que orar também pelos tratamentos que existem, porque médicos existem para tratar disso. Irmãos, Deus deu sabedoria aos homens. Deus deu sabedoria aos homens. E essa sabedoria, amados, faz com que os homens desenvolvam ciências e condição de fazer o melhor. Eu tenho uma frase que eu sempre uso, que eu gosto muito, para que a gente pense. Olha só, Israel, como nação de Deus, ele foi o povo escolhido, não foi? Foi o povo escolhido. Mas Israel detinha toda a sabedoria em todas as áreas? Não, não. Os egípcios eram muito mais adiantados na questão da arquitetura, da engenharia, não era? Os romanos eram muito mais adiantados na questão militar, na questão de governo, até de saneamento. Você vê os arquedutos que existiam em Roma, as construções e tudo mais. Os gregos eram muito mais adiantados na questão filosófica, na questão de conhecimento, de anatomia, não eram? Então, irmãos, o que eu quero dizer? Nós, como igreja, nós também somos assim. Nós detemos uma sabedoria. Qual é a sabedoria? A sabedoria que pode levar o homem ao céu. Nós temos, como igreja, assim como Israel detinha um poder e tinha um conhecimento de um relacionamento que pode fazer a diferença total na vida das pessoas. Como igreja, nós detemos essa sabedoria, nós temos essa condição, nós detemos o poder e a sabedoria de quê? De pregar uma mensagem que pode transformar uma vida e levá-lo ao céu, a vida eterna. Agora, irmãos, nem toda a sabedoria de todas as coisas está dentro da igreja. O que eu quero dizer com isso? Que os médicos podem ser consultados, que os livros que não são crentes devem ser lidos. Que vocês estão entendendo? Porque existe aquela coisa, não, nós somos crentes e tudo. Não, irmãos. A Bíblia é apta para nos tornar perfeitos espiritualmente. Para o quê? Para as boas obras e para a salvação. Agora, não vai estudar matemática na escola, não. Você não vai aprender, não vai conseguir chegar a lugar nenhum, não. Não vá correr atrás daquilo que as pessoas... Né? A Liene, por exemplo, é música. É música terapeuta, né, Liene? Ela trabalha com terapia de música. Olha só. Agora vai ela ficar só lendo a Bíblia e não vai estudar música, não. Não vai lá se aperfeiçoar nas técnicas, em tudo aquilo que o quê? Que está fora desse contexto bíblico, mas que soma a vida dela como uma serva de Deus. Sabe, queridos, nós precisamos entender isso. E isso se dá também nessa questão do quê? Nessa questão da enfermidade, nessa questão de lidar com a enfermidade. Não é porque nós somos crentes que nós detemos todo conhecimento, todo poder. Nós podemos, sim, aprender com os outros e usar e ir a outras fontes.
Por exemplo, vamos ser sinceros, há um preconceito muito grande no Ocidente contra a medicina oriental. Quando você fala de acupuntura, já perceberam isso? Acupuntura, aí as pessoas falam, hein? Essa coisa sei lá, meu, lá do Buda, né? do diabo, do... Irmãos, na verdade, não. Veja bem, qualquer medicina onde as pessoas tentam espiritualizar as coisas e trazer aquilo como se fosse algo divino, isso as pessoas, muito charlatão faz isso porque ganha as pessoas, porque chama atenção. Agora, quando você pega a acupuntura como uma medicina, ela é simplesmente o quê? É você enfiar uma agulha que vai atingir um ponto do nervo, que anestesia e que controla setores do seu corpo que causam dor. Isso é ciência, gente. Isso é ciência, isso não é místico. Você entendeu? Não é místico. Quando eu fui na tribo dos Assurinis, no alto do rio Xingu, no Amazonas, fazer um trabalho com os indígenas, eu cheguei lá e peguei e vi duas coisas que me chamaram a atenção. Uma, tinha uma índia passando orucum. Orucum é o coloral, orucum no cabelo do índiozinho. E eu vi que ela passava e ele ficava com o couro cabeludozinho, tudo vermelhinho. Aí eu perguntei se era algum tipo de pintura, alguma coisa. Aí o missionário que estava lá falou assim, não, isso é porque faz cair todos os piolhos e lêndias do cabelo. Então o índio não tem piolho e não tem lêndia. Por quê? Porque ele passa aquilo no cabelo e simplesmente faz aquilo quando é criança e depois, pronto, cai todas as lêndias e piolho da criança. Como é que essa índia descobriu isso? Aí outra coisa que me chamou demais a atenção, a Índia lá pegou o filho e lá se dorme em rede. Né? Os índios eles tecem a sua própria rede e você dorme em rede. Eu mesmo dormi em rede durante todo o tempo que ficava lá, a gente só dormia em rede. E aí você pega um índiozinho, irmãos, que não tem fralda. Eles não têm fralda descartável. Eles não têm nada, eles dormem peladinho, porque já vive peladinho mesmo. E aí você deita na rede e dorme com aquela criança. O que acontece de manhã? Cheio de xixi. Não é verdade? Aí sabe o que as índias fazem? Elas têm uma planta lá que eu não sei qual é. Elas amassam e faz tipo uma pasta. E aí eu vi que elas pegavam perto da hora de dormir e passavam na virilha das crianças, tanto da menina como do menino. E aí eu vi eles fazendo isso e eu perguntei, vem cá, por que eles passam esse negócio aí? Aí ele explicou, isso trava a urina da criança. Você passa aquilo e simplesmente é um mato. E aquele mato tem o quê? Ele tem uma essência que ele segura. Você não pode passar muito, porque senão a criança o xixi fica retido. O que acontece é que, quando ela passa aquilo e ela sabe a quantidade, a criança vai ficar tantas horas sem fazer xixi. Aí ela passa aquilo e dorme tranquila. Por quê? Porque o índiozinho não vai fazer xixi na rede. Aí eu falei, a gente precisava de um desse aqui no mundo ocidental, não precisava? Olha que interessante, irmãos. Aonde ela tirou isso? Da onde eles tiraram isso? Isso está ali na cultura deles, eles aprenderam isso. Isso é medicina, irmãos. Isso é medicina. Então, nós não podemos ter problemas em entender essas coisas. Agora, eu pego uma planta dessa e passo, alguns vão falar o quê? É macumba, é feitiçaria, é erva. Que isso, irmãos? Não é por aí que a gente deve entrar, não. Sabe? Nós somos a igreja, mas nós não detemos todo o conhecimento de todas as coisas. Nós detemos o conhecimento principal, aquilo que o homem mais precisa, que é o quê? A mensagem do evangelho que pode levá-lo à vida eterna. Mas para as demais coisas, o mundo tem muita coisa e nós temos que aprender com eles. Nós temos que aprender com eles. Nós temos que aprender a gerir, nós temos que aprender a administrar, nós temos que aprender a propagar, nós temos que aprender a fazer muitas coisas que o mundo faz. Por quê? Porque, apesar de termos a sabedoria, nós não estamos com toda a sabedoria. Entenda o que eu quero dizer. Em que sentido eu estou falando dessa sabedoria? Israel era o povo de Deus, mas ele não detinha todo o poder e toda a sabedoria. Outras nações eram muito mais evoluídas e tinham muito mais conhecimento
do que eles em algumas áreas. Ok? Vocês perceberam aí que nós encerramos, então, essa parte sobre as curas na questão física. E eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta sobre este assunto, porque nós vamos ler o nosso horário aqui de 19h40. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Nenhum? Tudo sob controle? Tá vendo aí? Eu sou um professor, modéstia à parte, muito, muito bom. A gente explica, ninguém nem fica com dúvida de nada. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Bem, pastor, eu só achei muito válido a questão que você falou que a gente, principalmente pastores, sobretudo no Brasil, algumas igrejas aproveitam principalmente de famílias de baixa renda que não têm conhecimento nenhum, então acaba explorando essa família, dizendo, como você falou, colocou o exemplo das garrafas ali, sabe? Então, passa por minha cabeça o tempo que ele perde tentando convencer aquela pessoa humilde que não entende exatamente o que está acontecendo, em vez de fazer ao contrário, entendeu? Aproveitar a igreja, orar, fazer um multirão de arrecadar coisas para essas famílias, eles iam ganhar muito mais do que mentir para essas famílias. Então, isso é um conhecimento, exatamente para mim, para saber discernir tipo de coisas, que é um aprendizado muito grande. Eu acho que eu aprendi bastante ouvindo disso, porque eu via coisas e ouvindo você falando, essas imagens vêm à minha cabeça, entendeu? Quando eu via coisas na igreja, quando eu lá no Brasil, sabe? Falei, gente, é verdade isso? E quando realmente faz muito sentido. Olha, infelizmente, sabe, Marciano, nós temos muito engano nesse sentido. Existe até uma piadinha, é uma piada, mas que mostra muito isso. Só vou contar para você, é uma piada, mas que mostra como que é a situação. Um pastor, ele resolveu fazer uma campanha para curar as pessoas, e ele, então, né, cheio de si mesmo, ele falou assim, eu vou orar e eu vou curar porque eu sou poderoso, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí, no meio lá da congregação, tinha uma pessoa que tinha uma deficiência, um aleijado, e tinha um fanho. Aí ele falou assim, os dois vão ali para trás daquela cortina. E aí o aleijado foi com a muleta e o fanho também. Aí, de repente, o pastor orou, fez aquela oração dele para ele mesmo e gritou assim, joga a muleta, aleijado! Aí o aleijado jogou a muleta por cima do lençol, né? Plá! Aí todo mundo... Aí ele virou, agora fala, fanho! Aí o fanho falou assim, o aleijado caiu aí atrás. Sabe, é, é uma piada, mas que mostra muito desse contexto. Para vocês terem uma ideia, gente, existe algo feito, sabe, o Marciano, sobre essa questão de cura. Essas campanhas, veja bem, irmãos, eu acredito em um Deus que cura. Eu acredito em um Deus que cura. Eu acredito que Deus pode fazer um paralítico andar, um cego ver. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Irmãos, eu já tive experiências de cura. Eu não tenho dom de cura, não, mas eu já tive experiência de cura. Eu tinha uma irmã em Cristo, tenho uma irmã em Cristo. Sabe aquela irmã que parece que você tem uma afinidade de alma? Aquela irmã assim que Deus sempre te faz lembrar em oração. Ela é uma senhora. Eu sou mais novo que ela, mas a gente tem isso. E eu lembro que um dia eu estava dormindo, sonhando. Eu sonhei que ela estava enferma, com câncer. No sonho, eu sonhei que ela estava com câncer e eu comecei a orar. Eu comecei a orar por ela no sonho. Detalhe, irmãos, que eu acordei orando. Sabe quando você acorda? Eu acordei orando por ela. Eu acordei orando por ela. E aí eu orei por ela e eu falei assim, eu tenho que ligar para ela para saber. Aí eu liguei para ela. Quando eu liguei para ela, sabe o que ela falou? Ela falou assim, pastor Elcio, eu não falei com ninguém, mas eu estou com câncer. Eu estou com câncer. Aí eu contei para ela esse sonho, que eu orei por ela, e aí eu também fiz aquela oração pelo telefone por ela. Pois bem, ela foi fazer o exame e ela foi curada. Ou seja, Deus é assim.
Então, eu já vi muita coisa, sabe? Eu acredito nisso, irmãos. Eu acredito no poder de Deus e na ação de Deus, porque Deus age conforme Ele quer, do jeito que Ele quer. Não podemos encaixotar o Espírito. Ele é Deus. Agora, eu já vi também, sabe, Marciano, pessoas fazerem o seguinte: você põe aquelas super campanhas, isso é uma verdade. Você pega alguns paralíticos que são contratados para andar. Para andar, é verdade. Você pega, por exemplo, 2 pessoas, 3 pessoas na cadeira de roda e você traz enfermos de reais e aquelas pessoas. Aí o que acontece? O pastor chega lá na frente, ele começa a falar, manipular as palavras, e aí ele fala, levanta e anda. Aquelas pessoas que foram contratadas para andar, elas se levantam e andam. Sabe o que isso gera? Isso gera fé no coração daquelas outras pessoas que às vezes têm uma enfermidade que são psicossomáticas, são enfermidades, paralisias que não são físicas, são emocionais. E a pessoa gera fé e é despertado nele, isso é uma questão científica, é despertado fé nela, e aí curas reais acontecem. Por quê? Porque a pessoa vê e fala assim, se ele foi curado, o Deus que curou ele também pode me curar. Você entende isso? E aí ele exerce fé em Deus. E, amados, todas as vezes que a pessoa busca Deus para uma cura, Deus é aquele que misericordiosamente responde. Você pode ver, Jesus nunca negou a curar alguém. Jesus nunca chegou para alguém que vieram buscar cura e falar, você já me aceitou como seu Salvador? Você agora já é um cristão convertido, transformado? Então eu vou te curar se você... Não, amados, a Bíblia fala que todos que vinham a ele, ele curava. A Bíblia fala lá em Isaías, e diz, repete em Lucas, capítulo 4, o Espírito de Deus está sobre mim para curar os enfermos, para libertar os cativos, era parte intrínseca do ministério de Cristo. A cura que Jesus traz não era algo condicional. Ele nunca exigiu que alguém viesse segui-lo para ser curado. Ele curava. E a alguns ele advertiu depois de curá-los. Olha, viva de forma diferente para que não te suceda coisa pior. Não é verdade? Mas ele nunca exigiu que a pessoa virasse um seguidor dele para curá-lo. Ele curou 10 leprosos. Um voltou. Um voltou para agradecer. Isso não quer dizer que os outros 10 não foram curados. Foram todos, os outros 9 não foram curados. Todos foram curados. Então, irmãos, é essa ação, sabe? É muito preocupante mesmo, Marciano, quando a gente vê as pessoas lidando com isso. E lidam com essa questão da enfermidade, da cura divina, e fazem disso uma forma de arrecadar dinheiro e fundos. Vamos falar a verdade. Irmãos, se alguém tem o dom que o Senhor espiritualmente dá a ele de orar pelas pessoas serem curadas, que essa pessoa, amado, saia andando pelo meio da rua, curando as pessoas, vai nos hospitais. Em nome de Jesus, vai no hospital curar as pessoas. Não ficar dentro da igreja, chamando a gente para dentro da igreja, para arrecadar oferta dentro da igreja. Não, irmãos. As pessoas que tinham esses dons saíam para fazer. Sabe? Uma vez eu vi um pastor falar o seguinte, ele no Brasil é chamado de pai apóstolo. Não basta ser apóstolo, ele é pai apóstolo. Ele falou o seguinte, toda vez que eu bato palma, chove. Toda vez que eu bato palma, chove. Aí eu fiquei olhando, claro, ele bate palma em São Paulo, irmãos, a terra da garoa. Ele bate palma em São Paulo, a terra da garoa. Bate palma lá, lá chove. Agora eu falei assim, miserável. Se ele bate palma e chove, por que ele não vai para o sertão do nosso Nordeste bater palma lá? E eu iria junto, eu iria fazer igual Arão e Ur fizeram com Moisés. A Bíblia fala que em determinada luta, Moisés, quando levantava a mão, o povo de Israel prevalecia contra os amalequitas. Quando ele abaixava as mãos, os amalequitas começavam a vencer. Aí, quando o pessoal percebeu isso, o que fizeram? Um segurou uma mão, o outro segurou a outra. Ué, é para manter a mão dele, não consegue porque cansa ficar com a mão para cima? 2 homens vieram, Arão de um lado e Ur de outro, seguraram as mãos dele e ele ficou com a mão levantada, ele soltar, mas os homens seguraram.
ele venceu. Irmãos, eu ficava em uma mão e ia chamar outro para ficar em outra. Ele cansou de bater palma, eu pegava a mão dele, fazia assim, e o outro fazia de lá. A gente ia fazer aquele encontro de palma. É para fazer chover? Vamos fazer chover. Irmãos, é muita mesquinharia alguém falar uma coisa dessa. Por quem eu oro é curado, se eu bato palma, chove, se eu faço isso. Então, meu querido, vá pelo mundo fazer isso em nome de Jesus, porque as pessoas são carentes disso. Entendeu? Então, é muito sério isso, Marciano, é muito triste e sério. E a gente não deve se enganar com essas coisas. Saiba sempre de uma coisa, quando Deus cura, ele cura graciosamente. Ele não cura em decorrência daquilo que você vai dar, em recorrência daquilo que você está fazendo. Ele cura porque ele é amor, porque ele te ama, porque ele tem poder para fazê-lo. Nós podemos orar nisso? Sim. Podemos crer nisso? Sim. Ele vai fazer? Faz, porque ele é Deus. Agora, ele faz sempre conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Pastor, Fala. só um comentário também, né? Eu falo assim, é muito complicado. Tem certas pessoas que acabam sendo vendadas, né, por alguns pastores, alguns tipos de ministérios. E eu já vi gente, assim, ter certas doenças, precisar tomar certa medicação e falar, não vou tomar porque Deus vai me curar. Sabe, eu vou e Deus vai me curar, Deus vai me curar, e eu tenho fé, isso vai acontecer. E eu falo assim, igual o senhor falou, Deus age de várias maneiras. Então, Deus vai agir de várias maneiras. E se ele quiser agir através do remédio, do médico, de quem for, ele vai agir. Eu acredito que Deus deu sabedoria ao médico, deu a medicina, deu a ciência, exatamente para nos ajudar também. Ele tem o poder de agir, ele tem o poder de fazer da forma que ele quiser. Pode simplesmente falar, curou e pronto. Mas não deixar, porque muita gente acaba, eu falo assim, muita gente assim, que eu conheço, acaba deixando, por simplesmente falar assim, não, eu vou ter fé e não tomo a medicação, não tomo remédio, acaba piorando a questão da doença também. É verdade. Isabel, isso é tão sério. Você é dentista, não é? Uhum. Deixa eu te falar, cárie é doença? Cárie é doença. Ah, é? Nossa, deixa eu perguntar aqui, quem aqui não tem alguma obturação? Alguém aqui não tem uma obturação? Então, sabe, é isso que eu acho interessante. Esses pastores, eles estão lá assim, olha, você não pode usar remédio. Você não pode usar remédio. Doença é pecado. Mas não consegue enxergar. Irmãos, isso aqui eu uso porque eu tenho uma enfermidade. Tanto que eu vou a um médico de olhos, oftalmologista, para que ele me receite o quê? Um remédio. Isso aqui é um remédio, irmãos. Não é um remédio que eu tomo, é um remédio que eu uso. E o pior, tem que usar quase que constantemente agora, porque eu não consigo mais ler nada sem isso. Então, sabe, são essas coisas, Isabel, que eu fico impressionado de ver como que realmente os homens conseguem enganar, usam desse engano em relação a esse assunto, porque, olha, gente, quer ver uma coisa que chama atenção é cura. Sim. Irmãos, vamos ser sinceros. Olha só, eu prego na igreja, uma pessoa se converte. Eu prego na igreja, uma pessoa se converte. Eu uso esse exemplo muito. Uma pessoa se converte. Eu tenho certeza do seguinte, a pessoa se converteu na igreja. Vou usar, tá, Marciano, me permite aqui. O Marciano não vai sair da igreja e... Gente, quero avisar para vocês. Olha, o pastor pregou lá na igreja, uma pessoa se converteu. Você precisa ver o milagre. O maior milagre que pode existir, uma pessoa se converteu. A Liene não vai sair. Glória a Deus, uma pessoa se converteu, avisando para todo mundo. Agora, irmãos, eu oro e um cego enxerga. O que acontece? Rapaz, no outro domingo, você pode saber, a igreja vai estar o quê? Lotada. Lotada. Vai aparecer doente, vai aparecer... Por quê? Eu quero a cura, eu quero... E todo mundo vai fazer aquela... Irmãos, nós temos muito mais deslumbre quando a gente vê uma cura do que quando a gente vê uma salvação. Agora, deixa eu perguntar, qual é o maior milagre? A cura de alguém ou a salvação? A pessoa que é curada, ela vai morrer novamente. Mas a pessoa que é salva, ela vai viver eternamente. Qual é o maior milagre, irmãos? Qual é o maior milagre? Sabe, nós somos cegos por essas coisas.
Nós somos presos por essas coisas. E nós precisamos acordar para a realidade do Evangelho. De verdade. Jaque, quer falar? Está fazendo assim aí? A Thelma estava dando tchau, aí eu só fiz assim para ela. Vai. Eu quero comentar, fazer um comentário. Comenta que a gente vai orar, pode falar. Essa questão, a gente tem que entender que naquela época, quando Jesus, né, os discípulos, eles estavam vivendo, existia essa ideia, né, de que a cura, o pecado e a doença eram muito associados um ao outro, principalmente por causa dos fariseus. Sim. Então, a pessoa estava doente, tinha uma enfermidade, porque ela tinha pecado. Pecado era só Deus, né, que curava, era só Deus que resolvia o problema do pecado. Então, a pessoa, para ser curada da doença, precisava fazer tudo o que o judaísmo, né, exigia para ela receber. E aí a gente vê Jesus, no seu ministério de cura, mostrando o quê? Naquela época não tinha a ciência, não tinha conhecimento, não tinha tanta informação, não tinha WhatsApp, né, Facebook. Então, a forma de Jesus mostrar também que ele era Deus, era o quê? Curando. Porque era a associação que as pessoas tinham, né? Ah, a pessoa foi curada. Ah, então ela foi curada da cura física? Por quê? Porque também ela foi curada da parte espiritual. Tanto é que Jesus, em muitas situações, então, levanta e anda. Perdoados estão seus pecados. Aí o pessoal reclama. O que é mais fácil, fazer isso ou mandar levantar e falar? Então, levanta e anda, né? Então, Jesus, ele precisava fazer isso para as pessoas verem e, né, entenderem, porque as pessoas eram simples e não tinham tanto conhecimento, né? Só que daí chega nos dias de hoje, as pessoas, ao invés de olhar para a parte da cura espiritual, ficam só com a cura física. Daí esses movimentos, né, de cura, vem aqui, né? Então, assim, então, as igrejas fazem, algumas, esse movimento que, vem aqui que a gente cura. Só que na época do coronavírus, eles fecharam as reuniões de cura por causa da doença, né? Então... É verdade. Está aí, né? E cadê a cura, né? Então, assim, no sentido de, agora não. Mas, infelizmente, é isso. É realmente isso que o Éder está falando, é a verdade. Quando os discípulos veem o cego de nascença, eles falam assim, quem pecou, ele ou os pais dele? Aí Jesus falou assim, nem ele, nem os pais dele. Ele é assim para que se manifeste a glória de Deus. Né? Então, ele falou assim, olha, essa doença não é consequência de pecado. Essa doença existe para que o meu nome seja glorificado. É diferente. Ele usou daquela situação, por quê? Os propósitos de Deus não são frustrados. Ele é Deus em todo o tempo. Ele usou daquilo para o seu nome. Gente, já que ele não quer falar, fala rapidinho que a gente tem que orar. O Hudson deixou uma pergunta lá no chat. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui qual é a pergunta. A internet dele está ruim hoje. Deixa eu ver. Minha internet está ruim. Não, isso aí eu não posso resolver, viu, Hudson? Essa ideia de confundir medicina com outras religiões está ligada com a separação que fazemos entre o secular e o sagrado? Sim, eu acredito que sim, sabe, Hudson? A gente tem muito essa ideia de fazer essa coisa do secular e o sagrado. É igual música. Você ouve música do mundo? Eu espero que sim, porque eu não morri. Então, eu espero que você está ouvindo música do mundo. Porque se eu não estiver ouvindo música do mundo, estou ouvindo música da onde? Né? Pelo amor de Deus, você está ouvindo música do mundo? Sim, é a música do mundo. Agora, se é uma música sacra ou não, aí é outra questão. Então, por exemplo, eu ouço qualquer tipo de música, desde que a letra me convém. Quem julga isso sou eu. Paulo fala, eu ouço tudo, leio tudo, ouço tudo. Eu retenho o que é bom e o que não é bom, jogo fora. Então, meu irmão, a sabedoria não está toda em Israel. Então, tem muita poesia, tem muita coisa boa, tem muita coisa que faz bem à minha alma. A minha alma, irmãos, eu quando tomo sorvete, eu não tomo sorvete de Jiló. Eu não tomo sorvete de Jiló, porque eu detesto Jiló. Eu gosto. Cada um carrega o pecado que quer. Então, olha só, eu não tomo sorvete de Jiló, eu tomo sorvete que eu gosto. Você entendeu? Eu não como pizza de rúcula, porque eu não gosto de rúcula. Eu gosto de comer aquilo que... Por quê? Porque faz bem para minha alma. Quando eu fui namorar a Elisângela, eu não escolhi a mulher mais feia, eu escolhi aquela que eu achei a mais bonita. Eu não fiquei olhando assim, qual é a mais feia que está aí, que vai me fazer sofrer na alma. Tadinha, ela foi enganada, casou com isso aqui. Agora, eu
eu escolhi a melhor. Eu fiquei olhando e falei, é essa. Parti para cima dentro do que tinha de mais bonito naquele lugar. Vocês entendem? Porque isso me faz bem. É a mesma coisa em relação às coisas do mundo. Eu, quando ouço uma música, eu ouço essa música porque ela faz bem à minha alma. Eu, como ser humano, eu quero me sentir bem, quero me sentir romântico, quero me sentir animado, quero me sentir... Pronto, há problema nisso? Não. Desde que aquilo que eu ouço não me contamine, desde que aquilo que eu veja não me contamine. Então, é essa a questão. Irmãos, eu estou aqui em contato com o meu teacher de dança ali, Marciano, estou tentando ali arranjar um jeito, porque eu gosto de dançar. Sou um pedaço de pau, né? Parece aquele coisinha de Jesus, mas eu gosto de dançar. Eu quero aprender a dançar. Qual o problema nisso? Né? As pessoas têm... eu sou fã do Marciano por causa disso, porque ele dança. Porque ele dança. Eu acho isso o máximo, eu acho lindo, eu acho... Ele faz tudo aquilo que eu gostaria de fazer e não tem talento para fazer. Ele tem... sabe, é isso, irmãos. Qual o problema disso? Aí as pessoas falam, nossa, um crente dançarino, misericórdia. Que isso? E Davi fez o quê, irmãos? Davi era o quê? Davi dançava e pulava. Eita, coisa boa. Sabe, as pessoas têm... É isso, sabe, o Hudson? Tanto no lado da medicina como em tantas outras coisas, nós fazemos essa separação entre o sagrado e o secular como se fosse uma coisa tão... Não, irmãos, não é. Não é. Está em nós o saber discernir e o saber usar da melhor maneira. Se não é algo bom, eu abandono. Mas se é algo que traz bem para mim, faz bem para a minha alma, para o meu coração, para o meu corpo, você entendeu? Qual o problema nisso? Paulo cita os poetas. Nós temos poetas pagãos, amados, registrados na Bíblia. Está lá. Paulo fala, não foi assim que disse o poeta? Quando ele faz a pregação lá no Areópago. Então, irmãos, ele cita pagãos, poetas pagãos, na Bíblia. Aí hoje você fala, eu não posso ouvir música. Por quê? Não, porque não é de Deus. Desculpa, querida. Tem tanta música aí que se canta em nome de Deus que não é de Deus, que pelo amor de Deus. Amém? Só para encerrar. Vamos orar? Desculpa, fui no horário, tá vendo? Eita, essas perguntas. Vamos orar então, vamos orar.